Bem, esse ano nós estávamos conversando com o pessoal da evangelização de temas, né? A gente gosta de ter um tema central para trabalhar o ano inteiro. E depois de ter estudado vários tópicos, já fez vários temas, e depois de anos, a gente também, pelo menos eu, é uma das formas de estudar. Né? Nós, como orientadores ali, monitores, é uma das formas mais legais, talvez, de você sentar para estudar, é preparar uma aula, por exemplo. Quem está aqui, né, também já teve a oportunidade de estar preparando alguma coisa, sabe o quanto que é legal fazer essa pesquisa. E aí surgiu uma ideia, que eu já nem lembro de quem foi, né, Érica? Eu não sei se você me ajuda. Foi da Gi? Foi da Gi? Foi da Gi. De estudar, talvez, um dos livros menos estudados do Kardec, que é a Gênese. Que o livro está aqui. Eu confesso que eu, além das apostilas de curso como ESD, de todas essas questões, eu não, além de cursos regulares, eu nunca tinha parado para estudar a Gênese. E até comentando com o Jean falou assim, nossa, é fantástica a Gênese. É um dos livros mais legais, talvez, assim, do Kardec. Eu falei, puxa, vamos estudar. E está sendo muito legal. Está sendo muito bacana. Talvez o Kardec, lembrando que a doutrina tem esse caráter tríplice, né, de um tripé religioso, filosófico e científico, eu acredito muito que ele deixou o filosófico para a Gênese. Enquanto que o científico, metade da Gênese também é científico, sim, mas esse comecinho, pelo menos, é um dos textos mais filosóficos dele. Não por menos que ele fala da Gênese e fala da criação. Tá? Então, existe um que é meio subjetivo quando a gente fala de Deus, né, da criação. O próprio livro dos Espíritos, quando traz esse tema do Criador, da criação, é bastante filosófico. E aí, logo no começo, tem esse capítulo falando da origem do bem e do mal. E eu achei muito interessante. Então, quando eu li, eu falei, puxa, isso seria bacana para a gente trazer e debater aqui. E logo no começo ele já fala, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Vou diminuir aqui para a gente não ficar atrapalhando quem está aqui vendo. Dá uma impressão de falar, puxa, essa dualidade aqui, essa questão de bem e do mal, parece que está um pouco ultrapassado hoje em dia. Essa dualidade, pode a gente falar assim, poxa, hoje em dia não é tanto assim, sabe? Não é apenas o bem versus o mal. Mas a gente tem que entender um pouquinho a cabeça do Kardec. A cabeça da época. E não só a cabeça de Kardec, a Gênese é um dos livros mais antigos que tem. Né? Então, você tem essa dualidade do céu e do inferno, você tem a dualidade de Deus e o diabo, né? A dualidade do bem e do mal. Existe isso. Hoje, há muita discussão, inclusive filosófica, de que não é tão assim. Né? Ainda mais sendo advogado, alguém pergunta assim, puxa, tá certo ou tá errado? Eu falo, depende. Né? Depende de quem, para que lado que eu estou atuando. Mas não é isso. É muita vertente. Nós, humanos, não somos retinhos, corretos como uma máquina. A gente tem muitas variáveis. Então, depende do quê? Depende da situação. Depende do contexto. Então, essas questões de certo e errado dependem muito. Mas, não é por causa disso que um texto desse pode ser ignorado. Não, pelo contrário. É uma visão muito interessante. E a Gênese, inclusive, a Gênese bíblica, né, na qual Kardec se inspirou, ela é um livro
dos mais antigos do Velho Testamento. Ela foi escrita aqui. Ela é o primeiro livro da Bíblia hebraica, então ela está no Pentateuco da Torá, tá? Junto com o Êxodo. Eu esqueci o nome, eu só vi hoje, mas eu esqueci. E a tradição judaico-cristã ainda atribui a autoria do texto da Gênese a próprio Moisés. Já há meio um consenso de que, na verdade, é um compilado de tradições judaico-cristãs da época, inclusive com influência da civilização egípcia da época, de outras civilizações, mas que é um compilado. Se Moisés compilou, se Moisés que acabou reorganizando essas questões, não saberemos e não sabemos. Mas é importante a gente entender que é um texto de 1.200 anos antes de Cristo. Ou seja, 3.000 anos nos separam, inclusive, da Gênese bíblica, do Velho Testamento. E quando a gente pega interpretações que falam do Velho Testamento ao pé da letra, você fala, poxa, meu querido, é um texto de 3.000 anos atrás. É um texto que não foi feito para ser literal nem na época, né? Então, vamos interpretar de um jeito, só que ele é brilhante. A Gênese é bacana nesse sentido, de trazer essa alegoria, e é isso que o Kardec vai tirar esse véu um pouco da alegoria e trazer um pouco do científico e para o espiritismo, através de todos os tempos, de todos os capítulos que ele vai trazer na Gênese. Né? Mas a gente não pode ignorar todo esse estudo. Por 1.200 anos de estudo debruçado sobre um texto, até chegar em Jesus. São 3.000 anos até hoje. Então, todo esse conceito, ele foi feito para a época, uma época que era tradições judaicas, tradição hebraica, que viviam muito em virtude dos climas, dos tempos. Tinha uma questão temporal que é muito interessante quando a gente for falar sobre o Apocalipse, por exemplo. Vou guardar essa informação na cabeça de vocês, porque já escolhi esse tema para a próxima palestra, para falar sobre o Apocalipse na visão espírita. Então, entender um pouquinho esse contexto, a gente começa a entender essa pergunta do Kardec. Da onde vem o mal? E o bacana aqui, antes dele responder de onde vem o mal, como um cientista que ele vai elaborando premissas para poder ir limpando o pensamento. Como se a gente fosse assim, olha, isso eu vou adotando premissas para até chegar talvez numa conclusão. E a primeira coisa que ele já fala é da onde não vem o mal. Que já é um ponto de partida. Ele fala, olha, eu ainda não sei de onde vem o mal, mas eu consigo dizer de onde não vem. Lembra do nosso conceito, né, já bastante debatido aqui, o conceito de Deus. Vamos olhar um pouquinho sobre a visão espírita. Né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa, ele é o criador. Tudo advém dele, da vontade dele. Tá? Guardem essa informação um pouquinho aqui. E aí eu gosto muito de dar esse exemplo da gente imaginar um filtro de café. Só que não é um filtro de café único, é um filtro de café perfeito. É aquele filtro de café que, assim, não passa uma molécula de grão de café. E nesse nosso filtro, nesse estudo aqui, são os atributos de Deus. Então, o primeiro filtro aqui só vai deixar passar aquilo que for essencialmente bom. Justo, perdão. O segundo filtro, essencialmente bom. E o terceiro filtro, essencialmente perfeito. Então, significa que nada mal vai passar, nada injusto vai passar e nada imperfeito vai passar. Esses são os atributos de Deus. Eu sempre faço esse exercício quando eu tento entender alguma coisa que eu estou meio sem resposta. Eu falo, puxa, como é que eu explico uma situação? Se eu passar por esse filtro, significa que ela vem da criação divina. Porque esses são os atributos de Deus.
seria infinitamente justo, seria infinitamente bom, seria infinitamente perfeito. Quando eu penso, por exemplo, na encarnação, eu consigo explicar a reencarnação com esses 3 filtros. Você fala, puxa, por que uma criança que nasce com um problema, que nasce com uma situação difícil, ou uma pessoa que morre repentinamente, que passou a vida tendo sofrimento, você fala, puxa, mas por que esse teve um tratamento distinto e o outro teve outro tratamento? O outro viveu até, sei lá, os 80 anos, 90 anos, bem, saudável, financeiramente bem. Deus tem preferido? Eu explico aqui. Eu explico, não, só se explica pela reencarnação. Esse é só um exemplo que eu gosto sempre de lembrar dessas 3 filtros. Mas vamos pensar nesse problema agora da origem do mal. Por quê? Primeira premissa que o Kardec estabeleceu. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda sabedoria, toda bondade e toda justiça, tudo que dele procede há que de participar dos seus atributos, porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja irracional, mal e injusto. Logo, o mal que observamos não pode ter nele, em Deus, a sua origem. A primeira pergunta respondida. Primeira premissa que a Kardec adotou. Eu não sei ainda onde veio o mal, mas eu já sei que não vem de Deus. E isso é importante para a gente entender os próximos passos. Adotei essa premissa, eu vou ficar lá na Terra, ela vai ser meu alicerce agora que eu vou partir para construir. Se eu tiver que destruir essa premissa, eu vou ter que reconstruir o prédio inteiro. Então, ela é uma premissa fundamental para as análises. O Espiritismo não tem dogma. Sim, mas todo raciocínio precisa de premissa. Às vezes a premissa pode estar equivocada, ela pode ser mudada. Sim, mas talvez você tenha que reconstruir o prédio inteiro. Então, primeira premissa. E aí a gente pensa assim, poxa, mas então o mal veio de onde? Será que o mal então vem de um ser maligno? Então, adotado nas tradições católicas, hebraicas, né, como esse anjo caído, uma figura de Dante. E aí, Kardec também fez essa pergunta. Né? E se o mal estivesse nas atribuições de um ser maligno, dedicado integralmente ao mal? E ele fez outro teste. Então, primeiro, ou ele seria igual a Deus, porque se ele fosse tão poderoso assim, ele precisa ser igual a Deus. Para poder ser o rival de Deus, ser a antítese de Deus. Ou esse ser maligno teria que ser subordinado a Deus. Né? Não tem outra hipótese na criação divina. E é engraçado, né? Porque ele seria infinitamente injusto, infinitamente pelo contrário. Se ele for antítese, ele é totalmente, ele não é nada bom, ele não é 0% bom. E aí o Kardec foi lá e falou, olha, primeira hipótese testada, que é a hipótese de ter 2 potências divinas, assim, digamos, né? Não dá. Primeiro porque um dos atributos de Deus é que ele seja único. Se eu tenho uma potência que rivaliza uma antítese de Deus, ou, né, o antídoto de Deus, uma coisa que Deus vai lá fazendo na criação e o diabo ia desfazendo a criação, não tem lógica na criação, não tem sentido nenhum. E desfaz toda essa premissa de que Deus é único. Ele não iria criar um ser humano, né? Aí a gente parte para a segunda. Um igual a ele, no mesmo padrão. Porque se ele criasse um igual a ele não seria Deus. Outra questão teria criado Deus e esse outro ser, e aí esse ser que teria criado é que seria Deus. E aí a segunda hipótese que o Kardec testou é da existência. Então, falou, olha, então
o diabo teria que ser subordinado a Deus. Só que aí, se tudo tem uma causa e tudo tem uma criação, e sendo Deus único, Deus teria que ter criado esse ser. Porque ele tem tido o começo, né? A gente já viu isso, que nada surge do nada, né? Nada cria. Então, tudo tem uma origem. Lembra do conceito, a causa primária de todas as coisas. Não estamos excluindo ninguém. Quando os espíritos falam causa primária de todas as coisas, puxa, mais um pernilongo. Sim. Puxa, e o vírus do Covid? Sim. E é ali que surge a pergunta das crianças. E o Criador de Deus? E o Criador de Deus? Aí vem um conceito mais difícil que a nossa cabeça não consegue entender. Deus sempre existiu. Deus, que a gente consegue saber, entender que uma coisa não tem fim. A gente olha para frente, a gente olha para o infinito, a gente chega no mar, na beira do mar, a gente olha uma coisa não tem fim. A curvatura da Terra não é plana, gente. A curvatura da Terra não nos deixa ver, além do que, sei lá, se a gente está em pé na beira do mar, a gente não vê mais do que 3, 4 quilômetros. Então a gente tem meio que embutido isso em questão de não tem fim, sabe? Não tem fim, mas tem que ter um começo. Mas tem que ter um começo. Aí buga a nossa cabeça quando a gente fala não teve começo. Porque a nossa cabeça é linear, a nossa mente ainda entende o tempo como uma questão linear. Para esses espíritos, o tempo não é linear. Passado, presente e futuro. Mas aí é outra discussão. Também infinito em termos de futuro. Né? A gente nunca pensa no infinito para trás. Para trás também existe um infinito. Né? É onde começou tudo. É isso, não. Infinito para trás. Boa. E aí a gente já exclui essa hipótese para entender. Poxa, vamos pensar lá de novo nos três filtros, né? Poxa, se Deus é infinitamente bom, justo, infinitamente bom, infinitamente perfeito, ele não pode ter criado o mal. E ele não pode ter criado um ser exclusivamente voltado para o mal, porque isso seria negar as próprias regras. E Deus não quebra a regra. Ele que cria a regra. As leis divinas, as leis naturais, as leis morais vêm de Deus, né? É o próprio atributo divino. É como se... É curioso a gente falar assim, atributo de Deus, como se fosse um pensamento dele. Mas aí você fala... Interessante quando Kardec fala o que é Deus. Eu não pergunto assim, quem é você, Luiz? Luiz. Agora fala, quais são os atributos? É outra história. Então, as leis divinas vêm do atributo de Deus, vêm das qualidades assim, de Deus. E aí, quando a gente pensa num ser maligno, voltado exclusivamente para o mal, que não tem chance de progredir, que não tem chance de evoluir, que não tem chance de se regenerar, ele está fadado a um único destino. Injusto. Não é justo com o próprio ser. Não é bom, porque é a criação do mal, né? É a personificação do mal. E não é perfeito, porque quebra a lógica da criação. Então, por essa regrinha aqui, a gente também exclui essa hipótese de que Deus teria criado, por exemplo, o diabo. Ou de que o próprio diabo exista. Então, na concepção espírita, o diabo, digamos assim, como esse ser maligno, voltado exclusivamente para o mal, como o oposto de Deus, não guarda fundamento. Tá? Então, não há figura do diabo não existe. Não existe, exatamente. Então, esse personificação do mal não existe na concepção divina. Na concepção espírita,
por uma questão de lógica, por uma questão de integridade do raciocínio. Então, segunda premissa que Kardec... Primeira premissa, conclusões, chegamos aqui nas conclusões. Não vem de Deus e não tem uma personificação. Também não veio do diabo. Deus do diabo na terra. Só. E aí, o Kardec fala, então tá, resolvido isso. Segunda premissa que eu jogo para vocês aqui. Segunda bombinha. Bem, o mal existe. Não podemos negar. O mal existe e tem uma causa. Curioso que na época de Kardec, a Europa inteira estava vivendo uma epidemia de cólera. Então, assim, da mesma forma que a gente passou por essa epidemia de Covid, por exemplo, que teve a gripe espanhola, peste negra, a cólera matou milhões de pessoas na Europa. Então, era uma preocupação. E sabia que o mal existia. E ele fala, se tudo tem uma causa, o mal tem que ter uma causa. Segunda premissa. Porque nada se cria do nada. E aí o Kardec dividiu em duas situações. Dos males que o homem pode evitar e dos males que independem de nossa vontade. E vamos começar por esse último. Dos males que independem de nossa vontade. Ele fala, poxa, há situações, por exemplo, que são questões da natureza, questões da sociedade, inclusive pensando ali na epidemia de cólera, né? Porém, Deus dotou o ser humano com plena capacidade de evoluir e superar esses males que ele pode evitar. Então, quanto mais evoluído for a civilização, mais condições de evitar os males causados que antigamente ele podia evitar. Puxa, e não é nem tecnologia que eu estou falando, é conhecimento. Quem é da minha idade, quem vai lembrar dos anos 90, das campanhas, por exemplo, de soro caseiro, daquelas colherinhas que distribuíam, que era uma dose de açúcar, uma dose de sal. Uma das coisas mais simples do mundo salvou milhões de pessoas da cólera, até o ponto de a gente conseguir erradicar a cólera. Ensinar a lavar a mão, ensinar a ter higiene. A geração de hoje em dia acho que nem sabe o que é isso, nem tem essa preocupação de ficar lavando as coisas, de ficar lavando a mão toda hora, de ter... Está tão já ambientada com saneamento básico, pelo menos aqui nas grandes cidades, né? Que essa preocupação não é um foco agora. Mas ela existiu nos anos 90. Mudou, tivemos que aprender a passar álcool gel na mão. Chegam, olha, e antes de me cumprimentar, tudo eles entram no toalete, lá, passam aqui, e depois a gente conversar. Então, isso é uma coisa natural da gente. Sim, isso é coisa natural. Eu fizesse isso tranquilamente. E essas questões, a gente também tem que entender que a nossa visão é muito limitada de tudo que acontece. Então, há certas coisas, dentro ainda aqui, dos males que independem de nossa vontade, né? Há certas circunstâncias que a gente pode, num primeiro momento, enxergar como um mal. Para depois, lá para frente, por exemplo, entender que, na verdade, não é tanto assim. Não vou trazer exemplos, mas nós não sabemos. Nossa visão é muito limitada, inclusive limitada a essa existência. Nós não sabemos o que aconteceu na vida passada. Nas vidas passadas. Nós não sabemos o que é expiação. O que é consequência da própria questão. Então a gente acaba colocando muito aqui nessa coluna de males que independe de nossa vontade. Certamente a gente coloca muitos males que o homem pode evitar. Porque, teoricamente, o Kardec repartiu assim, os males que independem de nossa vontade e os advindos da natureza. Os males que o homem pode evitar, adivinha quem foi o criador.
Quem que foi o originador desse mal? O próprio egoísmo do homem. E ele fala uma palavra que eu achei muito legal. O homem recebeu uma partilha. Perdão. O homem recebeu em partilha uma inteligência com um auxílio que lhe é possível conjurar ou pelo menos atenuar os esforços de todos os flagelos naturais. Bacana isso quando ele fala. O homem recebeu uma herança divina. Essa herança divina é a inteligência. A inteligência para conseguir, dos males que dependem de nossa vontade, cada vez mais evoluir. E aí, os males já que o homem pode evitar, eu até trouxe um exemplo do nosso lar, um capítulo que é bastante marcante, quando ele fala da Segunda Guerra Mundial. Um capítulo incrível. E no final, Ulisses... É Ulisses? É Ulisses. Isso. Fala para o Kardec, ele recebe aquela mensagem com os outros colonos, ele fala isso, uma frase que é muito impactante. Vocês podem perceber que todo final de capítulo do André Luiz é assim, é sempre uma frase de impacto. E muito bacana. A humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Primeiro ele chama de personalidade comum, de personalidade coletiva, quase atribuindo isso a um caráter orgânico. Ele fala, a crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentaram agora as necessidades de expelir os venenos letais. Se alimentaram tanto desse egoísmo que esse organismo coletivo não tinha outro jeito senão expelir através da guerra. Então, falando a guerra, neste ponto que chegou, a guerra já está inevitável. Dali, segundo a reportagem, segundo o cronograma que meio que estabelece o nosso lar, é basicamente neste momento aqui, dali um ano a guerra eclodiria. Então, os males que a gente pode evitar são feitos com a gente mesmo. E aí o Kardec veio trazer a terceira premissa como conclusão desse tópico. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, tendo como único objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para cumpri-las. Sua rota está traçada na consciência e a lei divina está gravada no coração. Olha que bonito isso, né, gente? Vamos até dar uma relida de novo com calma para a gente absorver essa informação. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria. As leis morais que a gente estuda tanto aqui. Lei do progresso, lei da destruição, lei do trabalho, lei de causa e efeito, lei da conservação. O Jean adora falar delas. E acho, ele batia tanto nessa tecla, eu falava, não é possível. Primeira vez que eu fiz o ESD, eu falava, não é possível. Aí a cada aula do ESD, a Érica fez a prova junto comigo, pela quinta vez, provavelmente. E aquilo foi um divisor de águas, por que fez assim, minha cabeça. Tá tudo aí. E só tem um objetivo as leis morais, as leis divinas, o bem. Afinal, se elas vêm de Deus, ela é infinitamente bom. A gente olha para a lei, por exemplo, lei da destruição, lei do progresso, para quê, né? Realmente parece que tem direção ao bem? Tem. Nossa visão aqui é muito limitada, que a gente consegue enxergar só no microcosmo. O homem encontra em si mesmo tudo que é necessário para cumpri-las, as leis. Sua rota está traçada na consciência
E a lei divina está gravada no coração. Está no nosso processamento básico, está nas informações básicas do nosso processador lá. Não precisa ter o Windows instalado, sabe? Porque basicamente o computador precisa para ligar. O interessante disso que você está falando, por isso que se bate tanto na história do começo chinês, é que nós temos a tendência a projetar a nossa criatividade no outro. Não em nós mesmos, nem naquilo que nós realmente acreditamos no sentido. Mas em comparação com o outro. Se eu me achar em menos que o outro, eu vou ter uma reação. Se eu me achar mais que o outro, eu vou ter outra. Então, o bem e o mal também entram nesse processo. Se o outro é bonzinho, eu tenho que ser mais bonzinho que ele. Se eu não conseguir ser mais bonzinho que ele, eu vou ficar mal com ele. Eu vou trabalhar contra ele. E em Deus nenhum aqui no meio dessa história. É ser mesmo. E fora a competição, né? Tipo, eu preciso ser melhor do que ele, ou se ele tá agindo assim comigo, eu também vou assistir isso com ele, e eu não estou preocupado com isso. Tem que ter mais, o outro tem que ser melhor que o outro tem. Eu tenho, eu não sou, tenho que ser. É uma obrigação comigo, eu não sei nem porquê. Exato. E aí, terceira premissa do passado. E só que ele traz assim, olha, apesar de todos esses males que o homem passa, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, seja pelos males que nós mesmos causamos, ou seja pelos males que nós não podemos causar, ele vem e traz o alento. E ele fala umas coisas mais bacanas que eu li isso. Entretanto, Deus cheio de bondade pôs o remédio ao lado do mal. Ele sabia que a gente ia passar pela aprovação. E ele já programou ali um remedinho para a gente. Isto é que faz do próprio mal que sai bem. Ele sabia que os negócios de livre-arbítrio não ia dar tanto certo assim no começo. Ele sabia que a grande chance da gente caminhar, tender do lado do mal, seria grande. E aí ele fez uma coisa brilhante. Ele falou, eu vou colocar um limite. Vai chegar no ponto que nem o pior ser vai tolerar tanto mal. Chega um momento em que o excesso de mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Quando toma o caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. Quantas vezes a gente já passou por uma situação e você tá assim, você fala assim, nossa senhora, nem eu tô me aguentando de tanta chatice. Tô naquele dia de mau humor que você fala, puxa, nem eu tô me aguentando. Aí você fala, beleza. Você fala, você me aguenta. Exato. Esse é o limite, né? A gente já comentamos aqui algumas vezes de uma passagem dos livros do André Luiz, não vou lembrar de qual, de uma mãe que fala, olha, estou há 1000 anos monitorando meu filho falando bravo. E não era assim, ele não era só um ser vagante pelo bravo. Ele era tipo assim, o chefão do bravo. O rei do bravo, e o ser maligno do bravo. Vai falar, há 1000 anos que eu oro por ele. Há 1000 anos que eu não vejo qualquer melhora nele. Mas há uns 3 meses, ele começou a ter dúvida de que o mal prevaleceria. E é nessa dúvida que eu estou conseguindo entrar aos pouquinhos. Chega o momento que o excesso de mal moral se torna intolerável. E é maravilhoso isso, né, André? Porque acaba acontecendo que ele usa algo que nós criamos para nos purificar.
É incrível. Aquela história do progresso que está dentro da gente, né? Ele acaba sendo mal, acaba sendo do estado errático transitório. Nada mais para emocionar a gente dos princípios da criação. O senhor é a vacina, o próprio disso. Porque ele vem da essência, né? Boa, né? A vacina vem do próprio vírus. O soro antiofídico brilhante isso. E aí, o Kardec chega na última hipótese que ele testa. Ele falou, olha, então vou testar a última hipótese aqui. Pois bem, a gente chegou na conclusão aqui de que o mal não vem de Deus. Tá. A gente também chegou na conclusão de que o mal não vem de um ser maligno, seja ele criado por Deus, seja ele igual a Deus. Então, inclusive, traz uma adendo de que esse ser maligno não existe. Ele também chegou na conclusão de que existem males que eu posso evitar e existem males que eu mesmo criei. E ele fala, então, última hipótese. Tudo bem Deus não ter feito mal, mas Deus criou o homem. Sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e tendo esse sido criado por Deus, poderia dizer que, embora Deus não tenha criado o mal, pelo menos criou a causa do mal. Se Deus houvesse criado o perfeito, o homem, não haveria o mal. Mas essa tá fácil de responder, né? Primeiro que se falasse assim, poxa, se Deus criasse o homem já perfeito, qual o motivo? Qual o motivo? Exato. Para quê? Então eu vou criar o ser humano como simples e ignorante, por meu bel prazer, e vou deixar eles aqui porque eu sou um Deus mau, gosto de ficar olhando os seres humanos se degladiando. Quero ver o que vai dar isso. Quero ver. Não. Imagina o quanto Deus, sendo ele, a infinito amor. E assim, infinito amor igual para todo mundo. Isso aqui é brilhante. Funcional, infinito. Igual, você fala, puxa, ele ama. Até. Não é doloroso, né? Imagina você o pior inimigo. Uma pessoa que você acha que é a pior pessoa do mundo. Ele ama igual a você. Esse exemplo é a Bíblia. E imagina o quanto ele sofre. Imagina o quanto Deus sofre também, tentando, puxa, de novo, André. Tá tudo bem. Toma mais a 53ª chance. Não cansa. Ele já sabia, né? Ele sabia que a gente ia demorar um tempinho para chegar lá. Se ele não... E aí o Kardec traz uma resposta que é também brilhante para fechar esse ponto. O erro, né, dessa tese consiste em pretender-se que a alma tenha sido criada perfeita por Deus. Quando este, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado da depuração gradual do espírito da própria obra. A cada um segundo suas obras, quis Deus que a alma, em virtude do seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se tivesse sido criada a alma tão perfeita quanto ele, e saindo de suas mãos, houvesse associado a sua beatitude eterna, Deus ter-la-ia feito não a sua imagem, mas semelhante a si próprio. O caminho, ele deu tudo. E ainda, de vez em quando, manda umas pessoas para ajudar. Que o Kardec chama de Messias. Ele manda esses missionários para tentar, tipo assim, olha, dar uma monitoria, fazer um coach com a humanidade. Gente, ó, talvez não seja tão assim, né? Manda Jesus, São Francisco de Assis. Talvez Chico tenha sido um desses missionários, Kardec.
com a ajuda, né, dos espíritos, e inúmeros outros. Estou falando só aqui na nossa bolinha aqui, né? Às vezes, pessoas mais que a gente sequer ouviu falar, mas que teve aquela condição, por exemplo, de mudar uma sociedade pequena. Então, esses missionários, Kardec fala, eles vêm para de vez em quando para dar uma reorganizada na sociedade, ajustar o prumo. Não que a gente discute, mas eles têm uma força. Basta entender que, por exemplo, as palavras de Jesus são quase que intactas até hoje. Mesmo passado 2000 anos. São Francisco de Assis, 1000 anos já se passaram. E o seu exemplo, a sua postura, por exemplo, a gente consegue levantar até hoje. Então, essas palavras são tão fortes que eles carregam, que elas nos impactam, não à toa. Porque está gravado no nosso inconsciente. É como se fosse uma música que a gente escutou quando criança e de repente a gente escuta ela de novo e fala: lembrei de casa. Nem lembrava dessa música, mas me fez ter uma lembrança de segurança, de um porto seguro. A gente sabe, a gente veio de lá. A gente veio da criação. Deus colocou duas coisas na gente: inteligência e saudade. Saudade de casa. Então, é isso que faz a gente evoluir. E é isso que Kardec conclui nesse capítulo aqui da origem do bem e do mal. E é isso que eu queria trazer para vocês.